dia, boa tarde, boa noite para você. Professor Tiago Andrade na área mais uma vez. Vamos à nossa segunda aula de ciclo trigonométrico, onde iremos praticar o conteúdo ensinado na primeira parte. Beleza? Então vamos começar com exercícios. Acompanha comigo. Na competição de skate, a rampa em forma de U tem o nome de verte, onde os atletas fazem diversas manobras radicais. Cada uma dessas manobras recebe um nome distinto de acordo com o total de giros realizados pelo skatista e pelo skate. Uma delas é a 180 L frontside, que consiste num giro de meia volta. Sabendo-se que 540 graus e 900 graus são côngruos a 180, um atleta que faz a manobra 540 MC Twist e 900 realizou os giros completos de letra A, B, C, D ou E. Moçada, vamos dar uma olhadinha porque esse exercício você não pode errar. Bom, queridos, no primeiro exercício ele quer saber quantos giros foram dados de forma completa a partir da manobra de 540 e da manobra de 900 graus. É evidente que a gente tem que saber que uma volta equivale a 360 graus. Então, a cada 360 graus corresponde a uma volta. Evidentemente que para achar o número de voltas em cada uma das manobras, nós temos que dividir 540 por 360. Então, na primeira manobra, 540 graus dividido por 360. Essa divisão nos dá 1. 540 por 360 dá 1. Então, aqui vai ficar 540 menos 360, que vai sobrar 180 graus. É evidente que o 180 não dá para dividir. Acrescenta um zero e aqui você coloca a vírgula. E 1.800 por 360 dá 5, que vai dar os 1.800 e aqui vai ficar zero. Evidentemente que ao fazer essa divisão aqui, você tem uma volta e meia na primeira manobra. E a segunda manobra, que é 900 graus, nós vamos pegar 900 graus e dividir por 360, que vai me dar duas voltas inteiras. 2 vezes 360, 720. Para 900, 900 menos 720, 180 graus, que novamente é meia volta. Mas acrescento zero, aqui vírgula, 1.800 360 vai dar 5, que vai dar o próprio 1.800 sobrando zero, ou seja, vai dar 2 voltas e meia. Por isso, senhoras e senhores, que o gabarito vai ser 1 volta e meia e 2 voltas e meia, que vai estar na opção de resposta letra A, de amor. 1 volta e meia e 2 voltas e meia. Simples assim. Vamos ao próximo. Bom, amores de My Life, o segundo exercício da aulinha de hoje diz o seguinte. Considere uma circunferência de centro O e raio 6 cm, sendo A e B pontos distintos dessa circunferência. Sabe-se que o comprimento de um arco AB é 5 π centímetros. A medida do ângulo central AOB correspondente ao arco AB considerado é letra A, B, C, D ou E, 120, 150, 180, 210 ou 240 graus. Moçada, exercício bacana que você tem que saber. Vamos dar uma olhadinha. Bom, queridos, na segunda questão, o exercício quer saber qual é o ângulo central de uma circunferência cujo arco de 5 π centímetros será o ângulo correspondente ao arco de 5 π centímetros. E nesse caso ele me deu que o raio vale 6 centímetros. Evidentemente que o Tiago deu uma relação bacana para você e nós precisamos dessa relação. Querido, lá em circunferência o Tiago falou que a medida do arco S ou L, não importa a letra, vai ser a medida do ângulozinho central correspondente a esse arco, vezes a medida do raio. Evidentemente que esse arco S aqui, que lá na aula nós chamamos de S ou de L, ele vale 5 π centímetros. Então, se o arco é de 5 π centímetros, isso vai ser alfa vezes o raio, que é 6 centímetros. Evidentemente que eu vou passar dividindo.
eu vou chegar que isso aqui vai ser 5/6 de π. E isso aqui vai estar na unidade de radiano. Isso aqui vai ser o meu ângulozinho alfa. Repara que lá na aula o Thiago virou para você e falou que essa formulinha aqui, olha, só faz sentido, só pode ser usada se o alfa estiver em radiano. Então é necessário que a medida do ângulozinho alfa esteja na unidade principal, que é radiano. Evidentemente que por isso que a minha resposta, o alfa, vai ser 5/6 de π radiano. E agora eu preciso descobrir qual é esse ângulozinho aqui. E como nós vamos descobrir qual a medida desse ângulozinho? Fazendo a nossa transformação. Então aqui agora eu vou escrever que esse alfa vai ser igual a 5/6 de π radiano. E todos nós sabemos que π radiano equivale a 180 graus. Então, substituindo aqui, chegaremos que o alfa vai ser 5/6 de 180 graus. Evidente que se você fizer essa continha, 180 por 6, o alfa vai ser 5, que multiplica 180 por 6 vai me dar 30. Beleza? E aí, fazendo a nossa continha, o alfa vai ser 5 vezes 30, que me dá 150 graus. 150 graus vai ser a opção de resposta da letra B de baixinho, 150 graus. É lógico, é evidente que as pessoas às vezes não usam essa fórmula que o Thiago está colocando aqui. A medida do arco é a medida do ângulo vezes o raio. Usa uma regrinha de 3. Ele fala o seguinte, que o comprimento 2πr está para a circunferência inteira, que corresponde a 360 graus. Enquanto que esse arco de 5π vai corresponder ao ângulozinho alfa. Nada impede que você faça desta forma. Montando a regra de 3, multiplicando o cruzado, você vai chegar que 2πr vezes alfa é igual a 5π vezes 360. Podemos cortar e simplificar esse π com esse π. E vamos chegar que o raio aqui vale 6. Substituindo, 2 vezes 6, 12. 12 alfa é igual a 5 vezes 360, que vai me dar 1.800. Então, o alfa vai ser 1.800 dividido por 12, que corresponde ao valorzinho de 150 graus. Evidentemente, sinta-se à vontade para usar a primeira relação ou a segunda relação na regra de 3. O importante é você acertar o exercício. Vamos ao próximo. O terceiro exercício de hoje nos diz o seguinte: o menor valor não negativo côngruo do arco de 21π sobre 5 radianos é igual a π sobre 5, 7π sobre 5, π, 9π sobre 5 ou 2π radianos. E aí, Tiagão, como é que nós vamos resolver? Amores de My Life, voltamos para o terceiro exercício, que é lindo. Ele pede a primeira determinação não negativa, que traduzindo pode ser escrita como a primeira determinação positiva de um arco correspondente ou côngruo a 21/5 de π radiano, ou 21π sobre 5 radianos. Professor, eu preciso transformar isso para grau. Não. A gente pode fazer direto. Agora, é evidente que eu tenho que saber fazer o exercício de forma correta e entender o que pode e o que não pode. Então, por exemplo, para achar a primeira determinação positiva, eu tenho que pegar o ângulozinho de 21π sobre 5 radianos e escrever ele como uma soma. Evidentemente que eu vou pensar o seguinte: tem que ser múltiplo de 5, porque eu tenho que ter um 5 aqui embaixo. Então, nesse caso, 21π sobre 5, o primeiro múltiplo próximo de 5 aqui é o 20. Então, isso aqui seria 20π sobre 5 mais 1π sobre 5. Porque se eu faço essa divisão, estou pensando no número próximo ao 21, que seja múltiplo de 5. É o 20. E aí vai ficar 20π sobre 5 mais π sobre 5. Que eu iria manter 5 e somar 20π mais π, 21π.
Tiago, por que você fez isso? Porque se você observar aqui, querido, olha, 20 dividido por 5π, isso aqui me dá 4π. Opa, isso aqui é 4π. 4π é um número inteiro de voltas, né? 4π mais π sobre 5. O que esse 4π aqui representa? Bom, o 4π quer dizer aqui que ele deu 2 voltas. Então, na verdade, ele deu 2 voltas completas mais π sobre 5 radianos. Nesse caso aqui, eu estou escrevendo já na noção de arcos côncavos. Então, π sobre 5 é a primeira determinação positiva. Então, a nossa resposta, alfa, vai ser π sobre 5 radianos. O gabarito vai ser a alternativa de letra A, de amor. Amores de my life. Você não precisa transformar em grau. Basta você pensar num número, 21π sobre 5, próximo a 21, que seja múltiplo de 5, que seria o 20. Porque 20 dividido por 5 me dá 4. E 4π é um múltiplo de voltas, porque uma volta tem 2π radianos. Então 4π corresponde a 2 voltas. O que ele passar aqui do número inteiro de voltas vai ser a nossa primeira determinação positiva. Exercício fácil, porém necessita da sua atenção. Não pode errar. Vamos ao próximo. Moçada, o quarto exercício é um exercício do nosso vestibular Enem. Acompanha comigo. A rosa dos ventos é uma figura que representa 8 sentidos que dividem os círculos em partes iguais. Aí está a rosa dos ventos. Uma câmera de vigilância está fixada no teto de um shopping e sua lente pode ser direcionada remotamente, através de um controlador para qualquer sentido. A lente da câmera está apontada inicialmente no sentido oeste e o seu controlador efetua 3 mudanças consecutivas, a saber: primeira mudança, 135 graus no sentido anti-horário. Segunda mudança, 60 graus no sentido horário. Terceira mudança, 45 graus no sentido anti-horário. Após a terceira mudança, ele é orientado a reposicionar a câmera com a menor amplitude possível no sentido noroeste, devido a um movimento suspeito de um cliente. Qual mudança de sentido o controlador deve efetuar para reposicionar a câmera? 75 graus no sentido horário, 105 graus no sentido anti-horário, 120 no sentido anti-horário, 135 no sentido anti-horário ou 165 graus no sentido horário. Amores de my life, vamos analisar a questão. Queridos, o quarto exercício do Enem é importantíssimo. Como todo bom exercício do Enem, ele é simples. Porém, você pode se perder nos detalhes, porque são bastante informações. E essas informações podem te confundir, principalmente na pergunta final. Mas vamos devagar. Ele classifica para você primeiramente a rosa dos ventos, que você aprendeu com seu professor de geografia, aquele espetáculo de homem que te ensinou as posições fundamentais, norte, sul, leste e oeste. E as posições intermediárias, noroeste, nordeste, sudeste e sudoeste. Evidentemente que essa rosa está orientada dentro de uma circunferência, então equivale a 360 graus. Como eu estou dividindo aqui em 4 fundamentais e 4 secundárias, então eu estou dividindo em 8 posições, são 8 posições iguais. Então pensa com o professor, olha só, esse ângulozinho alfa aqui, ele sempre vai ter o valor de alfa vai ser 360 graus, dividido por 8, porque são 8 ângulozinhos iguais, 8 regiões iguais. E 360 dividido por 8, você vai chegar aqui, esse ângulozinho alfa vai ser então de 45 graus. Perfeito? Então todo ângulozinho verdinho aqui é 45 graus. Beleza? Entre duas semirretas aqui consecutivas sempre vai ser 45 graus. Tá simples o exercício. Porém, ele fala que inicialmente você tem uma câmera que está apontada para a direção oeste. Então, inicialmente, a câmera se encontra apontada para a direção oeste. Vamos imaginar que o centro da câmera está aqui e o olhinho dela está para a posição oeste.
O sujeito lá, o guardinha, está controlando a câmera e faz 3 movimentos. Quais seriam os 3 movimentos? 135 no sentido anti-horário, depois 60 no sentido horário e por último 45 no anti-horário. Repara que esses 3 movimentos em sequência vai me dar um movimento resultante. Pensa comigo no movimento resultante. Olha só. Primeiro, no anti-horário ele andou 135 no anti-horário e 45 no anti-horário. Ou seja, no anti-horário, que eu estou colocando aqui anti-H, ele vai andar o total de 135 mais 45. 135 mais 45, ele andou 180 graus. Em qual sentido? Anti-horário. E em contrapartida ele fez um único movimento no sentido horário. Então no sentido horário ele vai fazer um único movimento de 60 graus. Então 60 graus no sentido horário. Qual é o movimento resultante do infeliz, querido? Presta atenção. O movimento resultante vai ser 180 menos 60. Evidente que o movimento resultante vai ser de 120 graus. Mas vai ser 120 graus no sentido que? Anti-horário. Porque o anti-horário é maior, né? Se o anti-horário é maior, prevalece o anti-horário. Onde essa câmera estaria então? Então vamos pensar onde essa câmera estaria. Queridos, nós sabemos que cada ângulozinho verde aqui corresponde a 45 graus. Ele tem que andar 120. Então, presta atenção, 45 mais 45 mais 45 mais um pedacinho. Então vamos entender que cada verdinho é 45. A câmera estava aqui, no oeste. Então aqui vai ser 45. Aqui vai ser 45, que vai ser 90. E 90 para o movimento resultante de 120, ele ainda tem que andar 30. Obviamente, eu tenho que criar uma retinha aqui, ó, onde a minha câmera vai estar apontada para esse lado, onde esse ângulozinho aqui intermediário aqui, ó, vale 30 graus. Porque aí desta forma, da direção oeste até esse ponto, ele andou 120 graus no sentido anti-horário. 45 com 45, 90. 90 com 30, 120. Só que o exercício fala o seguinte, camarada está nesse pontinho aqui, que devido a um movimento suspeito de um cliente, o segurança teve que voltar a posição da câmera para noroeste. Querido, ele vai voltar para noroeste. Opa, ele está nesse ponto. Ele quer ir para o noroeste. Posição final, noroeste. Deixa eu marcar aqui, ó, posição final, noroeste. Querido, para ele chegar nessa posição final aqui, que é a noroeste, ele tem que mudar ou no sentido horário ou no sentido anti-horário. É evidente que eu quero que seja a menor angulação possível. Então, como eu estou aqui, eu vou fazer esse movimento, ó, daqui para cá. Para ele voltar para a posição que? Noroeste. Porque o objetivo dele no final é chegar no noroeste. Evidentemente que para ele chegar no noroeste, eu vou ter que andar quantos graus? Bom, o meu ângulozinho então final aqui, ó, que eu vou chamar de ângulozinho θ, ele vai ser esse ângulozinho todinho. Repara que vai ser alfa, 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 que é 3 vezes 45, que é 135 graus. Mais esse ângulozinho vermelhinho, que equivale a 30 graus. Evidentemente que no final, então, ele vai ter que girar 165 graus. Mas esses 165 graus vai estar em qual sentido? Ele saiu daqui para cá, então ele deslocou no sentido anti-horário. Beleza? Então ele deslocou no sentido, perdão, horário. Não vamos errar o sentido não. Ele deslocou 165 graus no sentido horário, porque ele fez esse movimento aqui, ó. Então ele está no sentido do relógio, no sentido horário. Então ele tem que deslocar 165 graus no sentido horário para desta forma voltar para a posição noroeste. Por isso, queridos, que o gabarito da questão vai ser a letra E de escola. Exercício fácil, porém nós podemos se perder. Fica a dica, é importante. Beleza? Vamos ao próximo exercício. Queridos, o quinto exercício quer saber
qual arco será côngruo a um determinado ângulo. Quer ver? Acompanhe comigo. Quanto ao arco de 4.555 graus, é correto afirmar que ele pertence a qual quadrante e ele é côngruo a qual desses ângulos aí? Letra A, B, C, D ou E? Vamos dar uma olhadinha porque a questão é fácil. Queridos, o quinto exercício, ele quer saber qual é o arco côngruo, qual é a posição, a localização do ângulozinho de 4.555 graus. O exercício ele é simples, porque assim como nós vimos lá no exercício 2, basta eu pegar o ângulozinho de 4.555 e dividir por 360 graus. Evidente que se você me ajudar a fazer essa continha aqui, eu vou pegar o 455 por 360 vai dar 1, que vai dar 360, que para 455 vai me dar 95. Evidentemente, agora nós vamos baixar o último 5 ali. E 955 por 360 vai me dar 2, que vai me dar 720. E 955 para 720 vai ficar faltando 235 graus. Opa! Aqui está, senhores e senhoras, a primeira determinação positiva do exercício. Quer dizer que o primeiro ângulozinho, na verdade, é o ângulozinho de 235 graus. Essa é a primeira determinação positiva. Evidentemente, opa, caiu a caneta. Desculpa. Evidentemente que essa medida de 235 graus está em qual quadrante? 235 graus está no nosso terceiro quadrante. Porque o primeiro vai até 90, o segundo vai até 180 e o terceiro vai até 270. Opa, então quer dizer que se isso aqui está no terceiro quadrante, o gabarito vai ser a letra C ou a letra E. Porém, nem a letra C e nem a letra E, repara, estou colocando na tela de novo para você, nem a letra C e nem a letra E fala que nós temos a opção de 235 graus. Volta. Tiago, e aí? Bom, a letra C está descartada porque ele fala que é um arco côngruo de 195 graus. Mentira, é um arco côngruo a 235 graus na primeira volta. Para achar então o gabarito, que vai ser de fato já a letra E de escola, porque é a única opção que nos resta, eu tenho que usar a lei geral dos arcos côngruos, que diz que o arco côngruo é a primeira determinação positiva mais 360K. Evidente que eu quero achar um arco côngruo a 235 graus, mais 360 vezes K. Evidente que se o K fosse 12, o arco côngruo seria 4.555. Eu vou testar com o K sendo 11. Então o arco côngruo vai ser 235 mais 360 vezes 11. Evidentemente que esse arco côngruo vai ser, então, 235 graus mais... Bom, aqui termina em 0, coloco o 3, o 6, 3 mais 6, 9, 3.960 graus. E 3.960 mais 235 dá 4.195 graus. Quer dizer que esse arco de 4.555 graus é um arco de terceiro quadrante e será côngruo a 4.195 graus. Gabarito, letra E, de escola. Vamos ao último exercício. Bom, moçada, e para terminar a nossa aula, o último exercício é muito cotado para o Enem. Vamos dar uma olhadinha. Em um relógio analógico circular usual, no momento em que está registrado 10 horas e 35 minutos, a medida do menor ângulo entre os ponteiros indicadores de horas e minutos será 108 graus, 107 graus e 30 minutos, 109 graus ou 108 graus e 30 minutos. Moçada, acompanha comigo. Bom, queridos, o último exercício da aula quer saber o menor ângulo formado pelos ponteiros de um relógio que marca exatamente 10 horas e 35 minutos. Espero que a maioria dos senhores saiba visualizar a hora num relógio desse, analógico.
10 horas e 35 minutos, o ponteiro dos minutos, que é o grandão, está no 7, né? Porque 7 vezes 5 me dá 35. Se estivesse no 8, 8 vezes 5, 40 minutos. Se estivesse no 9, 9 vezes 5, 45 minutos. Fica a dica aí. Agora, como já é 10 horas e 35, esse ponteiro aqui, ó, ele vai estar quase chegando no 11. Ele já vai ter passado 10, mas ainda não vai ter chegado no 11. Ele já vai ter percorrido um caminho. Evidentemente que para a gente calcular agora esse ângulo, eu preciso de alguns elementos importantes. Primeiro elemento importante, entender que o relógio, como se trata de um círculo, tem 360 graus. E teoricamente nós estamos dividindo isso aqui em 12 partes iguais, porque eu tenho 12 números, vou ter 12 divisões aqui. E 360 dividido por 12 me dá 30 graus. O que corresponde a esse ângulozinho de 30 graus? Quer dizer que cada espaço entre dois números corresponde ao valorzinho de 30 graus. Então presta atenção. Entre o 7 e o 8 tem 30 graus. Entre o 8 e o 9 tem 30 graus. Entre o 9 e o 10 também tem 30 graus. E assim por diante. Porém, para calcular esse ângulozinho aqui, ó, que eu vou chamar de ângulozinho alfa, eu já sei que esse ângulozinho alfa aqui, ó, ele vai ser 90 graus, que seria 30, mais 30, mais 30, que é 90, mais um pedacinho aqui em cima que eu vou chamar de D. E, Tiago, quem que é esse D? Presta atenção. Esse D, queridos, seria o deslocamento do ponteiro da hora, que é esse D aqui. Quanto que ele se deslocou? Bom, existe um macete para facilitar a conta que você pode guardar. O deslocamento do ponteiro da hora, ele sempre vai corresponder à metade dos minutos, ou seja, ele vai ser 1 minuto dividido por 2. Digamos que você saiba esse raciocínio, você saiba que o D é 1 minuto dividido por 2, o deslocamento aqui então do exercício seria 35 dividido por 2. Porque tem 35 minutos e dividindo por 2, você está chegando que o deslocamento seria de 17,5 graus. Pronto. Está feito aqui o nosso deslocamento, se você sabe isso aqui. Evidente que aqui você termina o exercício. O alfa, de vermelho aqui, ó, ele vai ser então um valorzinho de 90 graus mais 17,5. 90 mais 17 me dá 107. Então isso aqui vai ser 107,5 graus. Que poderia ser escrito como 107 graus e 30 minutos, né? Porque cada grau tem 60 minutos, meio grau tem 30 minutos. Resposta seria 107 graus e 30 minutos. O nosso gabarito seria a alternativa de letra B, 107 graus e 30 minutos. Professor, eu não sei esse negocinho do deslocamento, que o deslocamento é metade dos minutos. Guarda. Mas se você quiser entender, vamos relacionar o ponteiro pequeno, que é o ponteiro das horas, em relação aos minutos. O ponteiro da hora, ele desloca 30 graus a cada 60 minutos. Porque de hora em hora, de 60 em 60 minutos, o ponteiro sai do 10 para o 11. Mais uma hora, do 11 para o 12. Então, a cada 60 minutos, ele desloca o quê? 30 graus. Quanto tempo que ele ficou deslocando aqui? 35 minutos? Então, 35 minutos, ele vai corresponder a um deslocamento T. Basta também você aplicar uma regrinha de 3 aqui. Ó. E se você faz essa regrinha de 3, você também vai chegar que o deslocamento vai ser de 17,5 graus. Dica, decora que é mais rápido. Beleza? Amores, terminamos a segunda aulinha de ciclo trigonométrico. Mal podemos esperar a terceira. Beijo do Titi e até a próxima.